Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Plano cartesiano é um sistema de coordenadas de duas dimensões. Por que são duas dimensões? Porque nós temos dois eixos aqui, olha. Temos esse eixo vertical e temos esse eixo aqui horizontal. E o plano cartesiano ele serve para a gente identificar as coordenadas no plano cartesiano. Vamos lá, olha só. Nós temos esse eixo horizontal e nós temos esse eixo vertical, tá? A interseção desses eixos, tá, é um ângulo de 90 graus. Então eles são perpendiculares, tá bom? Isso é uma informação para vocês gravarem, tá? Beleza, mas que eixos são esses, né? Que eixo horizontal é esse? Esse eixo tem um nome. Que eixo vertical é esse? Esse eixo também tem um nome. Mas vamos aqui olhar para o eixo horizontal. Esse eixo aqui, horizontal, ele se chama o eixo das abscissas ou o eixo X. Tá bom? Eixo X, tá bom? Vou colocar aqui, ó, eixo X, eixo das abscissas, tá bom? E nós temos o eixo vertical aqui, que é o Y, eixo Y, ou o eixo das ordenadas, tá? Y, né? Ordenadas. Então a gente já sabe o nome. Eixo X é o eixo horizontal, eixo Y é o eixo vertical. Beleza? E nós temos dividido aqui, ó, 4 quadrantes. Como que a gente classifica cada quadrante? A gente classifica por ordem anti-horário. Então, aqui, olha, nós temos o primeiro quadrante, tá? Primeiro quadrante. Nós temos o segundo quadrante. Nós temos o terceiro quadrante. E nós temos o quarto quadrante. Beleza? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? E agora, como que a gente vai identificar os pontos nesse plano cartesiano? Como que a gente vai identificar as coordenadas, né, nesse plano cartesiano? Nós temos as coordenadas, o ponto, vamos lá, ponto P, nós temos X e Y. Olha, preste atenção, sempre o ponto vai ser um par ordenado, tá? Isso aqui se chama par ordenado. E sempre vai ser X primeiro e depois o Y, tá? Sempre. Então, nesse par ordenado, sempre vai ser primeiro o X e depois o Y. E nesse par ordenado, nós vamos identificar aqui no plano cartesiano, tá? Então, vamos lá. No primeiro quadrante, todos os pontos que estiverem aqui no primeiro quadrante, eles vão ser da forma X, Y. X positivo e Y positivo. Por quê, professor? Porque o primeiro quadrante é formado pelo eixo Y com os números positivos e o eixo X com os números positivos também. Então, todos os pontos que estiverem aqui no primeiro quadrante vão ser positivos. Olha, daqui
para cá é positivo, daqui lá para cima é positivo, beleza? No segundo quadrante, a forma dos pontos vão ser menos x e y. Por quê, professor? Porque o segundo quadrante é formado pelo eixo x negativo, tá? Aqui são os números negativos, e o eixo do y positivo. Então vai ser menos x e y. Todos os pontos que estiverem aqui, vão ser menos x e y positivo. Menos x vai ser x negativo, menos x e y positivo, tá? Já no terceiro quadrante, nós vamos ter a forma dos pontos menos x, menos y. Por quê? O terceiro quadrante é formado pelo eixo x negativo e pelo eixo y negativo também. Então, todos os pontos que estiverem no terceiro quadrante vão ser menos x, menos y. Ok? E, por fim, o quarto quadrante vai ser a forma dos pontos do quarto quadrante vão ser x menos y. Porque o quarto quadrante é formado pelo eixo x positivo e pelo eixo y negativo. Então vai ser x menos y, tá? Então a gente já sabe que o eixo vertical é o eixo y, ou o eixo das ordenadas, e o eixo horizontal é o eixo x, ou o eixo das abscissas. E a gente viu também que nós temos 4 quadrantes: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E que cada quadrante tem uma forma dos pontos, né? Os pontos do primeiro quadrante é x positivo e y positivo. Os pontos do segundo quadrante são x negativo e y positivos. Os pontos do terceiro quadrante é menos x e menos y. Então, o x e o y são negativos. E o quarto quadrante a forma dos pontos é o x positivo e o y negativo. Ok? Até aqui, ok? Se ficou um pouquinho confuso, pare um pouquinho, volta ao vídeo e veja novamente, beleza? Que nós vamos seguir, tá bom? Vamos lá. E aí, como que a gente faz agora para identificar os pontos no plano cartesiano? Como? Eu vou mostrar para você. Espera aí, só um minutinho. Então, como que nós vamos identificar os pontos do plano cartesiano? Nós temos esses pares ordenados aqui, ó. Nós temos o ponto A, ponto B, ponto C, D e E. Nós aprendemos aqui que cada um é um par ordenado compondo x e y. Sempre o x é o primeiro e o y é o segundo. O x é o primeiro e o y é o segundo no par ordenado. Como que eu vou encontrar o ponto A no plano cartesiano? Olha, o ponto A, ele é x igual a 0 e y igual a 0. Então, o ponto A é na origem, é o ponto de origem, o 0, 0, tá? É o ponto de origem, 0, 0. Beleza? Agora, como que eu vou identificar o ponto B? O ponto B, a ordenada dele, a coordenada dele, no caso, é 1 e 2. Então, o x é 1 e o y é 2. Então, como que eu vou identificar o ponto 2 do plano cartesiano?
Olha, o x é 1, então o x está aqui, no 1. E o y é 2, ele está aqui. Então, eu vou traçar, vou traçar uma reta aqui no 1 e vou traçar uma reta aqui no 2. O ponto B é o ponto de encontro entre as duas retas que eu tracei, o 1 e o 2. Então, o ponto B é aqui. Beleza? Então, como que eu encontro os pontos? Eu traço uma reta, tá? Nas coordenadas, e o ponto de encontro é o ponto que eu quero encontrar, que é o B. Vamos lá. O ponto C, o azulzinho aqui. O ponto C é x igual a menos 3 e y igual a 3. Então, vamos lá. X igual a menos 3. O menos 3 está aqui. Então, eu vou traçar uma reta aqui, passando em cima do menos 3. E o y é 3. Vou traçar uma reta aqui, em cima do 3. Pronto. Aí eu achei o ponto C, que é o encontro das duas retas. Aqui é o ponto C. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos lá. O ponto D. O ponto D é menos 4, menos 5. Né? Então, x é igual a menos 4. Vamos lá. Cadê o x igual a menos 4? Aqui, né? Vou traçar uma reta aqui em cima do menos 4, E o y é menos 5. Cadê o menos 5 aqui no eixo y? Está aqui. Vou traçar uma reta em cima do menos 5. Pronto, olha. O ponto de encontro entre as duas retas é o ponto D. Ok? E aí, o último aqui, o ponto E. O ponto E é 6, 3. Ou seja, 6 é igual a x e menos 3 é igual a y. Quem é o x aqui? É o 6. Então, eu vou traçar uma reta em cima do 6. E menos 3 é igual a y. Eu vou traçar uma reta em cima do menos 3. Pronto. Achei o ponto E, que é o encontro das duas retas. Pronto. Nós identificamos esses pontos no plano cartesiano. Lembrando que o ponto A não pertence a nenhum quadrante, ele fica aqui na origem, tá? Então, o B, ele pertence ao primeiro quadrante. O B, ele pertence ao primeiro quadrante, tá? O C, ele pertence ao segundo quadrante. O D pertence ao terceiro quadrante. E o E pertence ao quarto quadrante. Ok? Então, hoje nós vemos aqui, sobre o plano cartesiano. Nós vimos sobre o plano cartesiano. Ok? Então, agora é só partir para os exercícios, estudar, assistir o vídeo várias vezes, tá bom? E é isso aí. Um abraço!